Wikipédia está cheia de artigos que registram culturas antigas, e uma, no mínimo fúnebre ou nojenta, me chamou a atenção: o artigo do homem melificado. Nesse artigo é descrito uma prática em que um corpo humano sem vida era mergulhado no mel e armazenado por 100 anos, para depois serem consumidas e usadas como remédio. Segundo o artigo, há registros de que médicos chineses e pessoas do Oriente Médio costumavam fazer essa mistura para curar as pessoas. E o processo desse tal remédio é mais assustador ainda. O processo começava com algum doador. A pessoa que aceitava doar o seu corpo para essa prática, quando chegava nos seus 80 anos, precisava seguir uma rígida dieta de ingerir apenas mel. O doador parava de comer alimentos normais. Eles comiam mel e se banhavam em mel. Os corpos ficavam tão saturados de mel que depois de um certo tempo, os doadores excretavam apenas mel e até suavam mel em vez de água. No fim, os corpos atingiam um ponto de supersaturação de mel, e isso fazia eles chegarem ao fim da vida. Era preciso que o corpo tivesse uma concentração extremamente alta de mel por toda parte. Os corpos eram então colocados dentro de caixões de pedra cheios de mel, e a data de armazenamento dentro dos caixões era anotada. Os caixões descansavam por 100 anos, e após esse intervalo, eles eram reabertos e a gosma lá dentro, então, poderia ser usada como remédio. As partes do homem melificado eram comidas como um remédio raro que acreditava ter o poder de curar ferimentos difíceis, como membros quebrados ou outras feridas graves. Mas o processo de fazer um homem melificado era demorado, e isso fez com que esse remédio se tornasse muito caro e com alta demanda. Todos os relatos desse processo são apenas boatos e não há prova física de que realmente existiu. Porém, trechos em livros de medicina chinesa do século XVI descrevem o corpo de um homem melificado como um remédio milagroso, além de existirem várias receitas escritas de como criar o homem melificado. E isso leva à hipótese de que, se a receita existe, a prática desse remédio também deve ter existido em algum momento. A política de Joseph Stalin é cheia de casos obscuros que assustam até os dias de hoje. Mas algo pouco comentado e que você pode encontrar um artigo completo na Wikipédia é sobre a ilha de Nazino da União Soviética. Esse caso, por algum motivo, me lembrou muito os filmes estilo Jogos Vorazes ou ao cultuado O Poço da Netflix. E você vai entender o porquê. A tragédia de Nazino foi uma política de Stalin que deportou mais de 6.000 pessoas para uma ilha localizada na Sibéria Ocidental, uma região fria, inóspita e sem alimento. O objetivo desse projeto era construir uma comunidade, mas as pessoas foram jogadas lá à própria sorte. As vítimas dessa política foram principalmente os considerados pelo governo como indivíduos degradantes e socialmente prejudiciais. No caso, ex-comerciantes, camponeses que fugiam da fome, pessoas condenadas por pequenos crimes e pessoas sem documentos ou passaporte. Jogados na ilha, os únicos suprimentos que foram dados a eles foram um pouco de farinha para ser usada como alimentação, algumas ferramentas e roupas. O final desse plano não tinha como não ser catastrófico e degradante. Poucas semanas após chegarem na ilha, 2/3 dos deportados perderam a vida por causa da fome,
exaustão e doenças. Mas isso era só o começo. A escassez de recursos fez as pessoas começarem a formar gangues e usarem a brutalidade para dominar o local. Qualquer um na ilha que possuísse algum recurso perdia a vida para essas gangues. O cenário era de caos absoluto. Doenças generalizadas, abuso de poder e violência se tornaram comum. Quando a falta de alimento tornou-se insuportável entre os sobreviventes, eles tomaram uma atitude assustadora: tirar a vida um do outro para saciar a fome, se alimentando de suas carnes. Isso me lembra muito o filme O Poço, como eu disse antes. Os guardas soviéticos da ilha estavam autorizados a tirar a vida de qualquer pessoa que tentasse escapar da ilha. Em cerca de 3 meses, 4.000 das pessoas abandonadas no local morreram ou desapareceram, e o restante que sobreviveu estava com sérios problemas de saúde. A situação durou apenas alguns meses, sendo oficialmente finalizada com a transferência dos sobreviventes para assentamentos menores no território soviético. Apenas 2.000 pessoas conseguiram permanecer vivas nessa operação. Outro artigo assustador que você pode encontrar na Wikipédia é o artigo que descreve a insônia fatal, que pode atingir qualquer pessoa desde que ela nasceu. Uma condição que faz a pessoa não conseguir dormir por longos períodos e que pode fazer ela perder a vida. Descoberta em 1986, a insônia familiar fatal é um distúrbio do sono, e os sintomas tendem a surgir a partir dos 40 anos de idade. As pessoas portadoras perdem aos poucos a capacidade de dormir decorrente da degeneração do tálamo, que é uma região do cérebro. Essa degeneração faz com que os tecidos fiquem parecendo esponjas se olhadas no microscópio, e isso faz ela não produzir ordens para encerrar as atividades, o que promove o sono em nós seres humanos. Esse problema pode ser passado de forma hereditária, ou seja, você pode nascer com isso. O primeiro caso conhecido de insônia fatal foi o de um médico de Veneza. Relatos locais descrevem o horror que esse médico passou por vários meses. Silvano era um médico de 53 anos que, durante uma viagem, notou que as suas pupilas haviam encolhido tanto que se tornaram 2 pequenos pontos pretos. Ele sabia que era apenas o começo. Logo após isso, vieram outros problemas como tremores, impotência e constipação. Mas o sintoma mais terrível seria o fim do sono. Uma insônia total por meses, uma espécie de coma acordado que acabaria em morte. Ele disse para um de seus médicos que iria parar de dormir e que perderia a vida em 8 ou 9 meses. E isso realmente aconteceu.